Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bem-vindos e bem-vindas neste acampamento Preparai o Caminho do Senhor. E como bem foi rezado, é o apelo da igreja nos últimos tempos. Desde que Jesus subiu aos céus, os últimos tempos não são os últimos dias, esses dias de um ano para cá, não é isso. Os últimos dias são esses que nós vivemos. Porque desde em que Jesus subiu aos céus, a igreja clama, vem, Senhor Jesus. É claro que nós, olhando na história da salvação, poderíamos identificar que houve o tempo do Pai, o tempo da intervenção de Deus. O Filho e o Espírito, não é que era somente o Pai trabalhando, mas todo o Antigo Testamento não havia a revelação de que Deus eram três, de que Deus era único em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Era a intervenção de Deus. Por isso que alguns vão dizer que todo o Antigo Testamento era o tempo do Pai. Depois o Filho se encarna, Jesus se apresenta, Jesus é glorificado na cruz, Jesus sobe aos céus, ressuscita e sobe aos céus, e se tem o tempo do Filho. Depois, 50 dias passados, Jesus aparecendo para os discípulos, já aparecendo ressuscitado, 50 dias passados, onde já ele tinha subido aos céus, e não tinha mais a esperança, Deus já tinha voltado para o lugar. E aí acontece a graça de Pentecostes. Começa-se o tempo do Espírito, poderíamos dizer. E com o tempo do Espírito, começa-se os últimos dias. Porque quando Jesus sobe aos céus, enquanto que os apóstolos ficaram lá, olhando, os anjos apareceram para aqueles que viram Jesus subindo, Jesus indo com as suas próprias forças, porque Ele é Deus, diferente da Virgem Maria, porque ela precisou ser levada, Jesus não, Jesus foi aos céus. E quando os apóstolos estavam lá, houve a promessa, vinda de Deus, vinda por parte dos anjos que ali estavam. O mesmo Jesus que estáis vendo subir, vereis um dia, descendo em poder e glória. Ali se instaura, se inaugura os últimos tempos, que nós não sabemos quanto tempo ainda teremos para frente, quantos dias ainda teremos para frente. Por isso que desde aquele momento, começa-se a ressoar no nosso coração o que Deus falou primeiramente a Isaías: preparai o caminho do Senhor. Ou seja, não era somente uma missão do João Batista, mas já no Antigo Testamento Isaías, profetizando sim que viria alguém que prepararia o caminho do Senhor. Mas já todo o povo que era convidado a preparar o caminho do Senhor. E a partir de Isaías, João Batista, que foi o grande profeta que uniu Antigo com o Novo, ele foi o único dos profetas que apontou: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, em que eu não sou nem mesmo digno de desamarrar as suas sandálias. Para João Batista, essa palavra se tornou missão. E a partir do momento em que nós também, como igreja de Deus, como povo que espera a vinda do Senhor, porque professamos todos os dias, quando rezamos o creio, principalmente nas missas dominicais, em que de forma solene a igreja diz, rezando o creio, que cremos que Ele virá para julgar os vivos e os mortos, nós nos tornamos também estes que deveriam preparar o caminho do Senhor. Feito isso, dito isso, o porquê deste acampamento, o para quê deste acampamento. Estamos aqui
você que está aqui, você que nos acompanha, você que vai ver essa pregação, estamos e deveríamos estar preparando o caminho do Senhor. Porque desde quando Ele subiu ao céu, estamos esperando. Mas tudo isso requer um tempo. Pega a sua Bíblia, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 13 a 15, depois de 17 a 18. Capítulo 3, de 13 a 18. Para nós percebermos por que Deus está demorando tanto. Para nós entendermos um pouco do porquê Deus demora. Já se passaram mais de 2000 anos, cadê esse Deus que não vem? Para nós começarmos a entender. Ontem, quando nós rezávamos, eu, Padre Fernando, Alexandra, Jorge, estávamos intercedendo por este encontro, por este acampamento, Deus nos deu uma palavra para que nós pudéssemos ajudar a fazer com que o povo de Deus saísse da ignorância. A palavra era muito forte para nós: tirai o meu povo da ignorância. Então, para que nós possamos entender do porquê devemos preparar o caminho do Senhor, do porquê devemos esperar o Senhor e do porquê que Ele ainda não veio, tudo que nós vamos ouvir neste acampamento, que tem um tema: céus novos e uma terra nova. É este céu, esta terra que nós esperamos, mas é preciso sair da ignorância. É preciso acordar, porque muitas coisas estão acontecendo à nossa volta e nós não estamos atentos. Muito voltados àquilo que são as nossas próprias coisas. Nós não percebemos que tudo o que tem acontecido é sinal de que o Senhor está próximo. As coisas já estão cada vez mais afinando, cada vez mais, como que num funil, para que o Senhor chegue. Tudo prova isso. E que não deve ser para nós motivo de desespero, motivo de medo, de pavor. Não! Deveria ser momento de alegria. Independente do que esteja acontecendo, independente do que aconteça para que o Senhor venha, deveria brotar em nós uma profunda alegria, porque a nossa libertação está próxima. Então, pegue aí, 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 12 a 18. O que esperamos? De acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nesta esperança, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Vai no versículo 17. Portanto, caríssimos, vós sabeis disto com antecedência. Precavei-vos para não suceder que, levados pelo engodo destes ímpios, percais vossa própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória desde agora até o dia da eternidade. Amém. Volta no versículo 15, que este é o tema da nossa palestra. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Está aqui o motivo da demora de Deus. Está aqui o motivo do Senhor ainda não ter voltado, do Senhor ainda não ter vindo para nos
resgatar, para nos levar de volta para Ele. Por quê? Ele usa de misericórdia porque Ele não quer perder ninguém. Ele não quer te perder, Ele não quer me perder, Ele não quer perder nenhum de nós. Ele não quer perder aqueles que não conhecem ainda Ele. Ele não quer perder aqueles que ainda estão longe dEle. Ele não quer perder aqueles que até mesmo o renunciaram. Ele não quer perder. Então Ele usa de misericórdia. E aqui a paciência de Deus, nós podemos dizer, Ele usa de misericórdia, esperando quanto mais tempo for necessário, para que nós possamos, voltados para Ele, esperar o seu dia. O dia em que nós estamos e deveríamos estar ansiosos, em preparação. Ele está vindo. O que muitas vezes acontece e pode acontecer na nossa cabeça, de coisas que nos colocam, é de que isso é coisa furada, de que isso não é verdade, de que isso não vai acontecer dessa maneira. Até podemos usar de uma maneira equivocada de misericórdia, de um Deus misericordioso. Não, Deus perdoa tudo, Deus acolhe tudo, Deus é bom, então não tem problema, Ele vai fazer, Ele vai esperar. Mas chegará um momento, e isso é que nós precisamos esperar, repito, não com medo, mas esperar com alegria para que aconteça o dia da nossa libertação. Devemos esperar e nos preparar, e preparados, preparar o coração dos outros, porque Ele está usando de paciência, como São Pedro está dizendo. Mas aqui, para que nós possamos caminhar nesta passagem, neste versículo 15, que já é nossa salvação, a paciência de Deus. Primeiramente, Deus nos faz um pedido. Versículo 13. Esperamos, de acordo com a sua promessa, novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. É o pedido de Deus a mim e a você: espere a minha promessa se realizar. Essa esperança, se nós temos essa esperança, quantas vezes nós podemos ter nos decepcionado? Quantas vezes podemos ter nos entristecido? Ou podemos estar hoje entristecidos, decepcionados, inclusive com Deus. Mas se Ele promete, e a promessa de Deus pode tardar, mas um dia ela se cumpre, e como São Pedro está dizendo, de acordo com a sua promessa, a promessa de Deus, que Ele fará acontecer, nós não sabemos como se dará, mas que Ele fará acontecer esses novos céus e essa nova terra, a promessa dEle. Então a promessa dEle que vem com um pedido: espere, não desanime, não vacile, não desista, não troque, não venda aquilo que é a minha promessa dentro de você. Porque, repito, com tantas propostas que nós temos, com uma enxurrada de propostas explícitas e implícitas, que nós muitas vezes nem percebemos o que tem acontecido no mundo aí fora, porque estamos desacordados, estamos desatentos, não percebemos, não fazemos a leitura dos sinais dos tempos a partir deste dia que se aproxima, o dia de Deus. Repito que não é para nós, para aqueles que são de Deus, não é para nós motivo de medo, mas deve ser motivo de alegria. A nossa libertação está próxima. Não é motivo de nos amedrontar. Não é motivo de nós ficarmos pensando, se estamos com Deus, não é motivo de nós ficarmos pensando, mas agora o que vai ser? Céus novos e uma terra nova Ele já está dando. E Ele está fazendo-nos um pedido. Primeiramente, espere. E o que é essa espera? Só que nós aqui
Não é uma espera como uma espera de uma possibilidade. Não é uma espera como a espera de algo que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Não, aqui é esperança, porque a promessa de Deus já nos foi dada. A diferença de uma espera e de uma esperança é isso. Espera, sou eu esperar a possibilidade de alguma coisa acontecer. Esperança é a espera de algo que já me foi dado. E se a promessa já foi dada, Deus, no tempo certo, cumprirá a sua promessa. Então, o que o Senhor nos pede aqui é o que nós chamamos de esperança cristã. E é essa esperança cristã que nos norteia na nossa vida. Que nos norteia para que nós possamos fazer como filtro. Se isso não vem de Deus, se isso não me direciona para Deus, eu vou largar mão. Se isso não coloca sentido na espera de Deus, eu vou largar mão. Esperança nos norteia, esperança nos dá sentido, inclusive, de tudo aquilo que podemos sofrer, viver, passar nesta terra. Tudo é passageiro aqui. Tudo. Posso dizer até a nossa loucura de vez em quando. É passageira. Os nossos medos são passageiros. As nossas perdas são passageiras. Os nossos sofrimentos são passageiros. As nossas dores são passageiras. O que nos dá sentido de não desistir é este pedido que Deus está dizendo. Esperem. Esperem se cumprir a minha promessa. Não percam, não vacilem. Com as promessas, com os sonhos, com os projetos, com as coisas que nós queremos, com o nosso egoísmo, com a nossa ganância. Não saia do trilho. Céus novos e uma terra nova é o que eu vos prometo. E se Ele nos promete, precisamos estar atentos a isso. É preciso esperar, não podemos vacilar. Existem sistemas neste mundo. Existem entidades neste mundo. Existem planos de governo neste mundo. Existe uma nova ordem mundial neste mundo que quer fazer com que isso seja destruído dentro de nós e criar uma sociedade sem Deus. O que é uma sociedade sem Deus? Uma sociedade que vai servir na mão deles como uma marionete, como aquela coisa que coloca aqui na mão e o bonequinho dança conforme eles querem. É isso que tem sido colocado nas novelas. É isso que tem sido colocado até nas notícias que são dadas por alguns meios de comunicação, por alguns veículos de comunicação. É isso que tem entrado na nossa cabeça, martelando ali, como água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, para que nós possamos engolir as coisas que eles querem que nós engolamos. De uma maneira em que tudo vai sendo muito bem preparado para que nós sejamos parte de uma sociedade sem Deus. E uma sociedade sem Deus não espera céus novos e uma terra nova. Uma sociedade sem Deus não espera no sofrimento, não espera na dor, não desiste. Uma sociedade sem Deus desiste fácil. Uma sociedade sem Deus se vende fácil. Pelas propostas, pelas ideologias, por tudo que tem entrado no nosso meio e que nós nem percebemos. E repito, não é nem mesmo a ditadura das minorias, desses pequenos grupinhos que choram por aí, reivindicando seus próprios direitos, porque coitadinhos deles também são manipulados. São manipulados pelos grandes poderes, são manipulados pelos grandes governos, são manipulados por essa nova ordem mundial em que quer manipular todos e cada um de nós para sermos uma sociedade sem Deus. E nós estamos desacordados
Ou até mesmo estamos dormindo. Frente a tudo que estão acontecendo, dando audiência a todas essas coisas, dando motivos para que essas coisas ainda sendo patrocinadas pelo meu ver, pelo meu comprar, produtos que você tem na sua casa e que patrocinam essa realidade. O quê? Uma sociedade sem Deus. Papa Bento sempre dizia isso, que o grande problema destes tempos é formar uma sociedade sem Deus. Não é perseguir um cristão para que ele deixe de ser cristão, não. Forçando o cristão a ser cristão, não. É muito fácil propagar uma sociedade sem Deus, porque uma sociedade sem Deus é difícil. Aliás, uma sociedade com Deus é difícil. São normas, são regras, são compromissos. Afinal de contas, nossa liberdade vale muito mais do que nós nos submetermos a uma coisa que nós nem sabemos se lá existe. Outros vão dizer que pensar Deus é coisa de fracos. Conceber na nossa cabeça a ideia de Deus é de uma pessoa fraca. Porque nós, por sermos fracos, vão dizer essa linha de pensamento, por sermos pessoas fracas, nós precisamos conceber na nossa ideia alguma coisa maior, alguma coisa que tem poder, alguma coisa que pode intervir. Então isso é coisa de fracos, pessoas que não têm com as suas próprias mãos a força de mudar o mundo. E aí vão formando na nossa cabeça essa ideia de que nós não devemos esperar. Porém, o pedido de Deus, segundo São Pedro, é esperarmos céus novos e uma terra nova. Para não vacilar, esperemos, direcionemos o nosso olhar. Ele está vindo, Ele virá, é certeza isso. E se Ele vem, Ele precisa me encontrar preparado. Porque veja aí no versículo 14. Volta lá. Caríssimos, vivendo nessa esperança, o que eu dizia, a diferença entre espera e esperança. A esperança é a espera de algo que já nos foi dado. Ele já nos deu através da sua promessa. E eu não espero uma possibilidade, eu não espero, pode ser que aconteça. Não, se Deus é imortal, se Deus é eterno, Ele sempre existiu e Ele sempre existirá. A promessa dEle no tempo demora o tempo certo, mas se Ele já disse na eternidade, não tem como isso não acontecer. Se Ele diz uma promessa, se Ele faz uma promessa, sendo Ele Deus eterno, não tem uma palavra que Ele diz que se acaba. Não. Por isso São Pedro está dizendo no versículo 14, para que nós possamos prestar atenção na nossa postura. Caríssimos, vivendo nessa esperança de céus novos e terra nova, esforçai-vos. Olha aqui a nossa parte. Olha aqui a nossa postura. Esforçai-vos para que Ele vos encontre, ou seja, Ele virá nos encontrar. Ele está vindo. Ou Ele virá, ou nós iremos, porque um dia nós também iremos. Se antes dEle vir acontecer algo conosco, que nós morrermos, nós vamos nos encontrar com Deus. Por isso São Pedro está dizendo, esforçai-vos para que Ele vos encontre. Olha a postura, numa vida pura, sem mancha e em paz. Aqui está a postura que temos que adotar por causa do pedido de Deus do versículo 13. O pedido de Deus no versículo 13 é esperar, de acordo com a promessa de Deus, céus novos e terra nova. Por isso não vamos esmorecer. Esperemos, não vamos vacilar. Acordemos, porque tudo está sendo preparado para que nós possamos viver numa sociedade sem Deus. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade perdida. E uma sociedade sem Deus
é uma sociedade dominada por aqueles que têm mais poder. É isso que estes poderosos querem fazer comigo e com você. Por que que a igreja é tão perseguida? Porque a igreja incomoda estes poderosos que querem fazer uma sociedade sem Deus. Porque a igreja não se rebaixa. E quando eu falo igreja, eu falo instituição. E se eu e você somos igreja, nós não podemos nos rebaixar, não podemos nos encurvar diante destas coisas que esta sociedade sem Deus está formando. Uma sociedade liberal, uma sociedade que pode tudo, com uma fachada de direitos humanos, de respeitos humanos, de respeitar o próximo. Claro! Aqui nós precisamos entender, respeitar o próximo não significa fazer com que o jeito dele, a escolha dele, seja o meu. Eu o respeito na sua escolha, mas não venha dizer que o seu é certo e o meu é errado. Porque aí eu preciso falar, eu preciso pegar o microfone da vida e dizer, eu te respeito. Mas eu também exijo respeito sobre a minha posição. E a minha posição é esperar céus novos e terra nova. O grande problema dos nossos tempos, disso que São Pedro está dizendo para que nós possamos nos esforçar, para que o Senhor nos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz, é dizer que existem vários pontos de vista. Claro! Você está vendo esse microfone? Sim ou não? Você está vendo de um plano que eu não vejo. Você está vendo essa parte que eu daqui não estou vendo. Quem está aqui está vendo esse lado que eu nem você vemos. Quem está aqui vê essa parte que nem eu nem você vemos. Cada um vê de planos diferentes, de pontos de vistas diferentes. Mas o problema não é olharmos a mesma coisa em pontos diferentes. O problema é você que está olhando desse lado e dizer, isso não é um microfone, é um pente. Que é o que está acontecendo hoje. Mudar aquilo que é, porque eu estou vendo a coisa de uma maneira diferente. Ótimo. Você pode ter até um ponto de vista diferente. Mas dizer que esse microfone é um pente, deixa eu pentear seu cabelo então com ele. Porque é o que está acontecendo. Não é o problema de termos pontos de vistas diferentes da mesma coisa. O problema maior é mudar aquilo que é. Começar a dizer que esse microfone não é mais um microfone, agora é um pente. De dizer que aquele homem não é um homem, é uma mulher dentro daquele homem. De dizer que aquela mulher que tem uma criança dentro dela não é uma outra pessoa dentro dela. Se fala tanto que aborto é questão de saúde pública. O aborto é questão de saúde pública. Então quando você está grávida, você está doente? Por que esse povo não faz algo para matar a fome das crianças que já nasceram? É muito mais fácil matar no ventre da mãe. E vão dizer que é questão de... Porque isso é a maneira que muitos juristas, que muitas pessoas dizem sobre o aborto, para patrocinar, para promover o aborto, é questão de saúde pública. Então quer dizer que aquela criança que está no ventre da mãe é uma doença? Ou é uma sem-vergonhice? Porque existem tantos métodos, inclusive o verdadeiro método natural, ou os métodos naturais. Mas por quê? São pontos de vista diferentes? Não. Mudar aquilo que é. Eu não estou vendo um microfone, eu estou vendo um pente. Muda-se o que é. E o pedido que Deus fez, para que nós pudéssemos adotar uma postura de termos uma vida pura, sem mancha e em paz. Por quê? Porque essa vida pura, sem mancha e em paz, nos coloca num esforço. Esforçai-vos.
E o primeiro esforço é acorde-se. Mantenha-se acordado com tudo o que tem te sido proposto. Vida pura é uma vida sem corrupção. Quando você vai abastecer num posto de gasolina e você pede para ser colocado gasolina, porém aquela gasolina tem muito mais água que álcool, tem muito mais água que gasolina. É uma gasolina corrompida. É uma gasolina que não é pura. É uma gasolina que já se deixou envolver com inúmeras outras substâncias. Quando o Senhor está dizendo pela boca do apóstolo Pedro que ele vos encontre numa vida pura, ele está dizendo: não se deixe misturar com aquilo que vai te corromper. Papa Francisco diz muitas vezes isso, inclusive no livro que ele tem, que o pecador muda, porque o pecador cai, mas o pecador vai lá, reconhece esse pecador e vai buscar a confissão, vai buscar uma mudança de vida. O corrompido não. O corrupto não. Porque o corrupto já não se sabe mais o que ele é. O pecador, ele sabe que algo entrou na vida dele e que está como um corpo estranho. Mas o corrupto não percebe, como a gasolina é gasolina, mas já está misturada com uma grande porção de água, de tantas outras substâncias. É uma gasolina corrompida, adulterada. Quando São Pedro está dizendo que o Senhor vos encontre numa vida pura, ele está dizendo: cuidado, para que você não se corrompa. Porque o corrupto não volta. O corrupto não tem coragem de voltar, ou melhor, o corrupto não tem a consciência que ele precisa voltar. Então hoje, pensemos o que é que em mim já está corrompido. E clamemos com fervor a misericórdia de Deus, porque o Senhor não quer nos encontrar corrompidos, e sim puros. Aqui eu não estou dizendo de nos tornarmos a raça pura, não, isso daí é nazismo. Não, não é isso. O cristianismo não é criar raça pura, o cristianismo é voltar à essência daquilo que somos. Sermos filhos de Deus. Que Ele nos encontre puros, sem corrupção. O que é que em mim já foi corrompido? Na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na minha maneira de julgar as coisas, na minha maneira de ver as coisas. O que é em mim que já está corrompido e que não me deixa, eu posso até querer, mas não me deixa preparar o caminho do Senhor. Porque eu já estou corrompido, eu já não estou puro. E São Pedro está dizendo: esforce-se para que Ele te encontre puro, sem corrupção. Ah, se o termo corrupção fosse entendido por nós. Vejamos o que tem acontecido com uma parte da sociedade corrompida. Olhe os noticiários do dia. Uma sociedade corrompida, e que dentro dessa sociedade corrompida, por causa dos poderes que essa sociedade corrompida tem, gera impunidade. E porque gera impunidade, gera violência. Por que no Brasil existem hoje tanta violência? Porque estes veem a impunidade que os corruptos vivem, que vão lá e dizem: se ele também faz, por que eu também não posso fazer? E já que existe impunidade, o crime do colarinho branco o crime do colarinho branco tem a impunidade, não são punidos, então eu também posso
entrar no mundo do crime, entrar no mundo da violência, e isso não vai acontecer comigo. Também por causa que o Brasil tem essa impunidade, por causa dos corruptos, os corruptos geram a impunidade para eles mesmos, porque são eles que geram as leis. Então se escondem embaixo das leis, se escondem por trás de inúmeras coisas, então gera dessa impunidade violência. E aí nós temos medo de andar nas ruas. Temos medo de ficar na porta da nossa casa até um determinado horário. Temos medo de ir num banco, porque tem a chamada saidinha de banco. Quantos velhinhos que vão para tirar a sua aposentadoria, o único dinheiro do mês para eles. E estes que, vendo a impunidade dos grandes, vão lá e fazem as saidinhas de banco. Corruptos. Não estão numa vida pura. Mas enquanto estamos na paciência de Deus, como o próprio versículo 15 vai dizer, esforcemo-nos para mudar. Porque não é somente coisa de religioso, coisa de quem acredita em Deus, não. Uma sociedade sem Deus é uma sociedade corrupta, é uma sociedade que vive as impunidades, e é uma sociedade que gera violência. Essa é a sociedade que está sendo criada, que está sendo gerada. Tirou Deus da história. Não tem mais gente pura. Tem gente corrupta, porque vive uma corrupção, vive uma mancha. Por isso que depois vai dizer, pura e sem mancha. Tem uma mancha nele, marcado. E essa geração, essa sociedade sem Deus, gera essa impunidade, porque é uma geração corrupta, e que os próprios corruptos é que fazem as leis para se defender dos seus próprios crimes, vão gerando, não pessoas de bem. Os discursos são lindos, maravilhosos os discursos, numa defesa explícita das pessoas de bem, porém as atitudes destes, e que não estou dizendo somente de políticos, porque nós podemos fazer isso no nosso trabalho, na nossa casa, quando furamos uma fila, quando não damos a preferência para quem tem preferência. Dessa maneira, não tem impunidade, gera o que? A impunidade gera violência, gera roubo, gera tudo que nós temos visto também. Porque se você vê a consequência do que o nosso país tem vivido, é uma impunidade, e essa impunidade gerando violência. Só que, repito, não são somente estes lá de cima que estão fazendo isso. Não! Todo e qualquer pessoa que não tem uma vida pura. E eu volto a dizer, o que é a pureza? O que é uma vida sem mancha? É a vida daquele que espera Deus. Novos céus e nova terra. Se eu não tenho essa esperança, eu vou olhar aqueles que não estão sendo punidos pelos seus crimes, no desgraçado jeitinho brasileiro. Porque vejamos as coisas. Vejamos as coisas. Em todos os órgãos, sim, nós poderíamos dizer, porque todos os órgãos têm o desgraçado jeitinho brasileiro, mas em toda a sociedade também. E não é somente no Brasil, mas em todo lugar, que existem pessoas que não se voltam para Deus, olhando este Deus que nos deu a promessa, céus novos e terra nova, se corrompem, recebem uma mancha, que o Papa Francisco vai dizer, uma mancha que não muda, porque uma vez que colocou água naquela gasolina, adulterou a gasolina, corrompeu a gasolina, mas a gasolina está ali misturada com água, e não tem como tirar a água da gasolina. Não tem. Outras substâncias poderiam até ser tiradas, quando você mistura água com óleo. Água com óleo não se misturam. Por mais que você mexe, ela pode até no começo mexer, mas se você deixa ali aquele recipiente com água e óleo, o óleo e a água vão se separar.
O óleo não se deixa corromper pela água. E porque nós que somos filhos de Deus, nos deixamos corromper por uma sociedade sem Deus. Nós somos filhos de Deus e buscamos até mesmo Deus quando nos convém, mas nos deixamos corromper por uma sociedade sem Deus, porque estamos desacordados. E o esforço que São Pedro está dizendo, diante do pedido de Deus, a nossa postura, uma vida pura, sem mancha e em paz. Uma vida em paz é uma vida que não deve nada a ninguém. Uma vida em paz, e aqui eu não estou dizendo para você falar, eu sou dono da minha vida e o problema é dele. Não estou dizendo desse jeito. Uma vida em paz é nós não ficarmos devendo a ninguém amor e perdão. Quer ter uma vida em paz? Não deva amor e perdão a ninguém. Ai, que falta de paz no meu coração. Consulte direitinho o seu coração e perceba a quem você está devendo amor e perdão. Se nós devemos nos esforçar, e repito, é a nossa postura, o pedido de Deus, espere a promessa se realizar de novos céus e nova terra. Enquanto, versículo 15, eu ainda estou com paciência. Esforce-se para ter uma vida pura, sem mancha e em paz. Uma vida pura e sem mancha é uma vida não corrompida. Uma vida em paz é uma vida que não deve amor e perdão a ninguém. Como é que nós prepararemos o caminho do Senhor se o nosso coração está cheio de defuntos, de pessoas que nós matamos dentro de nós? Pelas pessoas que passaram pela nossa história e até fizeram mal para nós. Mas enquanto eu carrego aquilo que é muito difícil dar o perdão, sim, é muito difícil viver em paz quando nós fomos machucados, abusados, quando nós fomos feridos, viver em paz é muito difícil, mas está aqui o segredo: não dever amor e perdão a ninguém. Enquanto eu não acordo para isso, e volto a dizer como São Pedro está dizendo, esforçai-vos, é a minha parte no pedido de Deus. Enquanto Ele está tendo paciência conosco, esforçai-vos, não fiqueis devendo amor e perdão a ninguém. Isso é ter uma vida em paz. Vejamos os santos do passado e os santos dos nossos dias. Os santos que são martirizados ainda hoje. E que caminham para o martírio em paz, porque têm a consciência tranquila de dizer, eu amei e perdoei todos que passaram, com o exemplo de Jesus na cruz. Está aqui o exemplo de quem está em paz, que no alto da cruz disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Aqui está o exemplo de alguém que está em paz, mesmo com aqueles algozes que o mataram. Ele intercede ao Pai, dizendo, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Está aqui o exemplo a ser seguido. Não é esse criador de ideologia que nós devemos seguir. Não é esse poderoso do mundo que nós devemos seguir. Não é este dono dessa determinada empresa que nós devemos seguir. Não é este veículo de comunicação que nós devemos seguir. Nós devemos seguir aquele. Porque nenhuma dessas ideologias, nenhuma dessas empresas, nenhum destes veículos de comunicação me salvou. Mas Ele na cruz me salvou e te salvou. Com quem você quer ficar? Então, esforçai-vos para que Ele vos encontre. Ele que morreu na cruz, ressuscitou e um dia voltará. Para que Ele vos encontre numa vida pura, sem mancha e em paz. Mas aí entra
a última coisa, o versículo 15. Dentro do pedido de Deus, espera, eu vou cumprir o que eu prometi. A nossa postura que precisa mudar, mas precisa ter uma tomada de consciência. Qual tomada de consciência é essa? Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Porque precisa ser uma tomada de consciência. Uma tomada de consciência que não vem por uma coação, não vem por um medo, por um susto, por um poder ditatorial colocado a nós, como existem vários poderes no mundo ditatoriais. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, você não vai ter como comprar. Se você não fizer isso, você não vai viver assim. Esses modelos de governos ditatoriais fantasiados no chamado consumismo. Se você não tem, você não é nada na sociedade. Se você não produz, você não é nada na sociedade. Nós vamos tomando consciência de acordo com a forma que estes poderes querem fazer. E eu não estou dizendo de um ditador. Estou dizendo de maneiras de governo ditatoriais. Que maneiras são essas? O consumismo, o capitalismo é uma maneira ditatorial. Porque ele dita e nós seguimos como ovelhinhas que não têm pastor. Você precisa comprar para que você seja alguém na sociedade. Você precisa produzir para que você seja alguém na sociedade. Uma vida, aliás, uma cultura que patrocina, que promove a morte e não a vida. A cultura sem Deus é uma cultura que te faz super-homem, super-mulher. A cultura sem Deus é assim. Te dá todos os poderes. E você cai como patinho. E nós caímos como patinhos, pensando, sim, veja, eu posso fazer. Basta eu ter aquele determinado aparelho. Basta eu estar naquele determinado lugar. Basta eu fazer determinadas coisas, eu vou ser aceito na sociedade. Isso é uma ditadura, é uma forma de governo ditatorial, que dita e nós acreditamos. Porém, a tomada de consciência que nós precisamos ter, como quem quer preparar o caminho do Senhor, é esta, versículo 15. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Porque nós sabemos que hoje ainda estamos nessa paciência, mas não sabemos até quando. E volto a dizer, não é para assustar, mas nós precisamos estar acordados. Estamos neste tempo, mas a promessa que o Senhor deu vai se cumprir. E quem estiver em Deus não vai precisar se assustar. Quem estiver à espera de Deus não vai precisar se amedrontar, não. Quem espera a Deus, olhando o que está acontecendo no mundo, deveria ansiar cada vez mais forte: vem, Senhor Jesus. E que não fosse apenas um grito da boca para fora, mas se fosse um grito da alma, porque é assim que vai dizer o Apocalipse: a igreja clama. E se eu sou igreja, eu preciso clamar junto com a igreja: vem, Senhor Jesus, Maranatá. Olha como estão acontecendo as coisas. E nós, adormentados. Considerai também como salvação a paciência de nosso Senhor. Por que São Pedro está dizendo isso? Porque se eu morro hoje, antes do Senhor vir, antes deste tempo acabar, e se eu estiver voltado para o Senhor, e se eu estiver numa vida pura, sem mancha e em paz, e se eu estiver com a esperança cristã de céus novos e terra nova, porque a promessa dele, a minha salvação acontece. Porque já foi me dada a salvação, e se eu estiver voltado para ela, buscando a santidade, buscando uma vida pura, sem mancha e em paz, enquanto o Senhor está com a paciência, o tempo de Deus
na sua misericórdia, se acontece de eu ir antes dele vir, e se eu estiver voltado para ele, eu serei salvo. Então, por isso que São Pedro está dizendo, já considerai como salvação este tempo. Já considerai como salvação este tempo, se ele vos encontrar com a vida pura, sem mancha, em paz e esperando céus novos e terra nova. Considerai já a sua salvação. Mas se o Senhor vier antes de nós irmos, significa que naquele dia a paciência de Deus não é que acabará, não. Não é o fato da paciência ter um limite, não é isso. Significa que naquele dia a promessa dele se cumprirá. Ele veio para fazer céus novos e terra nova. E como o Senhor vai nos encontrar? Será que seremos parte da sociedade sem Deus? Que volta a dizer, poderes, governos, entidades querem criar? Porque é muito mais fácil manipular pessoas que não têm referência de Deus? Ou será que faremos parte da sociedade que está junto com a igreja, clamando, vem Senhor Jesus? De que lado nós estaríamos? Vamos ficar em pé? Põe a mão sobre o seu coração. O que esperamos? De acordo com a sua promessa, a promessa de Deus, é céus novos e uma terra nova. E que isso não é motivo de nos amedrontar. Por mais que muitas vezes a própria palavra de Deus diga um tremendo e glorioso dia, não devemos nos amedrontar. Se estamos preparando o caminho do Senhor no nosso coração, e se estamos preparando o caminho dele onde estamos passando, não precisamos nos amedrontar com esse dia. Não precisamos tremer com este dia. Pelo contrário, deveríamos dizer com mais força ainda, vem Senhor Jesus. Feche os seus olhos. E agora, com muita sinceridade diante de Deus, e como diz a palavra, diante da paciência dEle, você está esforçando-se em ter uma vida pura e sem mancha? Uma vida que não se deixa corromper. Uma vida que não aceita impurezas, que não aceita ideologias contrárias ao cristianismo. Uma vida que não permite que os outros digam o que você tem que ser, que os outros digam o que você tem que se tornar. Mas uma vida que segue o que Jesus nos pediu. Se olhando para a sua vida hoje, você percebe que está vivendo não uma vida pura, mas uma vida que possa ter se manchado com aquele pensamento, com aquele sentimento, com aquela postura, com aquele jeito de ser. Peça hoje, Senhor, que eu aprenda, que eu saia da ignorância a partir de hoje, e misericórdia de mim, Senhor, porque eu quero voltar-me para Ti. Eu quero, Senhor, ter essa vida pura e sem mancha. Uma vida não mais corrompida, uma vida não mais voltada
para o caminho contrário de Deus. Não, Senhor, que hoje, a partir de hoje, saindo da ignorância, que eu possa direcionar a minha vida no caminho daquele que vem vindo. Consulte o teu coração também. E veja se o teu coração está em paz. E o coração em paz é o coração que ama e que perdoa. O coração em paz é aquele que não deve nada a ninguém de amor e de perdão. Este é o coração que dorme em paz. Este é o coração que prepara a vinda do Senhor, porque não é na força da espada, mas é na força do Espírito que nós prepararemos o caminho do Senhor. Não é na luta, na reivindicação dos nossos direitos que nós prepararemos a vinda do Senhor, mas é na força e no poder do Espírito. E é o Espírito que molda em nós um coração puro, sem mancha e em paz. Um coração que recebe a proteção de Deus, o alerta de Deus. Isso não entra no meu coração se não vem dele. Um coração que dorme tranquilo, porque não deve o amor e o perdão a ninguém. Então agora ergue os seus braços bem alto. E vá soltando a sua voz agora na linguagem do Espírito. Ore agora no poder. No poder deste Espírito que age em nós, que age por nós e que age por meio de nós. Este Espírito que quer preparar em nós o caminho do Senhor. Este Espírito que quer preparar a partir de nós o caminho do Senhor. Este Espírito que quer fazer de nós pessoas que esperam aquilo que já nos foi prometido. Céus novos e terra nova. Solta a sua voz agora, ergue os seus braços. E ora no Espírito agora. Ore no Espírito, pedindo que o Espírito de Deus agora te fortaleça, para que você possa se esforçar no pedido de Deus, para que você tome a consciência. Ainda estamos neste tempo, Senhor, e neste tempo da tua paciência, queremos nos converter, queremos voltar para Ti toda a nossa vida, queremos voltar para Ti os nossos pensamentos, voltar para Ti os nossos sentimentos, voltar para Ti a nossa vontade, a nossa liberdade. Vai, Rosando, solta a voz, junto com o ministério, junto com os instrumentos. Graça muito forte de conversão, de mudança, porque Ele quer nos preparar para o nosso encontro com Ele. Ele quer que incendiemos o nosso mundo, o coração das pessoas com a sua presença. Solta a sua voz, continua rezando. Peça ao Senhor essa graça, que nesse tempo de preparação que nós estamos vivendo para o Natal, mas também para a vinda do Senhor, que o nosso coração se converta. Muda, Jesus, pela ação do Teu Espírito. Jesus, nós Te pedimos essa unção do Espírito sobre os corações endurecidos, fechados, distantes. Venha o Espírito Santo de Deus sobre nós. E ala Maria, ala Balaria, ala Maria, ala Malaria, ala Balaria, ala Malaria, ala Malaria, ala Balaria, ala Balaria, ala Malaria. Eu te peço que Tu me convertas o coração. Canta isso, que eu decida mudar de uma vez a direção. Hoje é pra valer, canta. Dessa vez é pra valer. Cante isso. Dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração.
ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Dessa vez é pra... É ou não é? Quero ser como fui. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração. Converte canta. O meu coração. Mais uma vez, canta. Converte o meu coração. Converte o meu coração. Mais uma vez. Converte o meu coração. Converte o meu coração. Essa música é uma decisão. Essa é a tua decisão? Que dessa vez é para valer? Sim ou não? Sim. Olha lá. Pensa direito. Faça aí as suas contas. Para que você seja encontrado pelo Senhor numa vida pura, sem mancha e em paz, esperando céus novos e terra nova. É para valer mesmo? Ih, foi fraco. É para valer mesmo? Então erga agora os seus braços bem alto e diz: Jesus, dessa vez é para valer. Dessa vez é para valer. Que eu quero preparar os teus caminhos. No meu coração. E por onde eu andar, que eu prepare os teus caminhos. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Vem, Senhor Jesus. Desta vez é para valer. Dessa vez é pra valer. Dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado. Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Força! Não quero voltar ao pecado. Converte o meu coração. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Só vocês bem forte. Converte o meu coração. Senhor, e por essa bênção, sela no coração dos teus filhos essa decisão. E tudo aquilo que nós mesmos ouvimos no dia de hoje, que nada seja corrompido por causa da tua bênção. E que o teu inimigo não roube nada do que ouvimos, nem mude, mas que pela força da tua bênção, o Senhor potencialize em nós o que ouvimos e a nossa decisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda para valer. Essa manhã em que o Senhor nos reabasteceu e nos levou à conversão. Converte o meu coração, Senhor. Converte o meu coração. Mais forte. Converte o meu coração, Senhor. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.